maravilha, né, gente? Que Deus maravilhoso, né? Hoje é sábado, né? Dia da alegria. Fica mais alegre um pouco, né, Renato? Você concorda comigo? É isso mesmo. Aleluia, temos uma boa notícia. Maria, algumas mulheres foram lá domingo, né? Jesus foi na sexta-feira, passou o sábado, domingo de manhã foram lá para preparar o povo de Jesus. Aí apareceu 2 anos, né? Elas iam chorando, falou para ela: você está procurando entre os mortos aquele que está vivo, né? Jesus já havia ressuscitado e hoje ele está vivo. O nosso Deus está vivo. Nós podemos crer no amanhã. Vamos cantar porque ele vive. Vamos lá então. O nosso Deus está vivo. Ele está pegando nós a luz. Ele não está morto. Vamos lá então. Porque ele vive. Posso ser. Se eu vir amar. Para quê? Para sofrer. Oh,
te agradecemos pela vida e pela saúde que o Senhor nos concede. Pai amado, Pai querido, nesse momento de louvor e adoração, nesse santo sábado do Senhor, e ele nos pedir a presença do Santo Espírito. O Senhor venha abençoar esse culto de louvor e adoração, que tudo que for falado, for cantado, seja unicamente, Senhor, para honrar o teu santo nome. Abençoe cada pessoa que está aqui hoje, a cada família, abençoe essa igreja, pedimos por Jesus. Amém. Amém. Tudo que se fez, bem mais que tudo.
com vocês. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Toda vez que eu venho, eu me sinto em casa. Essa igreja é muito aconchegante. E eu espero que você também esteja se sentindo assim, na sua casa. Porque a casa do Senhor é a nossa casa. E neste momento nós daremos início à nossa amada escola sabatina, que é o coração da igreja. Então que neste momento você abra sua mente, abra o seu coração para receber a mensagem inspirada pelo nosso Senhor Jesus. Não é verdade? Porque Ele morreu para nos salvar. Então que neste momento você se sinta em casa e receba o Senhor Jesus na sua vida. Neste momento eu convido o Ronan para uma mensagem musical. Informativo Mundial das Missões. Ensino para a eternidade. Toda a vida de Washington girava em torno do Educandário Nordestino Adventista, UENA, em Belém de Maria, Pernambuco. Seu pai foi um dos primeiros formandos da escola e ele cresceu nas dependências do colégio. Washington estudou e se formou ali, e depois passou a trabalhar na Receita Federal em Recife. Quando se casou e teve um filho, desejou que o menino também estudasse naquela escola. Mas em 2000, uma enchente destruiu o colégio. Washington e muitos outros que amavam a escola ficaram arrasados. Alguns anos se passaram e a Igreja Adventista comprou um terreno em Sairé, interior de Pernambuco. O objetivo era construir uma nova escola ali, para substituir o antigo Educandário Nordestino Adventista. Washington queria ir lá para apoiar o projeto, mas precisaria deixar a boa vida que tinha com a família em Recife. No trabalho, ele solicitou uma transferência para Sairé, e seu chefe, surpreendentemente, não pôs dificuldades. Já sua família se opôs à ideia inicialmente, mas logo se envolveu no foco missionário e aceitou o desafio. Então, Washington vendeu 2 casas em Recife, doou dinheiro para o projeto da escola e se mudou para Sairé. Quando a construção da escola começou, em 2007, Washington se envolveu em campanhas de arrecadação, recrutamento de alunos e apoio administrativo. Ele ainda doou uma casa para o diretor da escola morar e depois construiu uma segunda casa para residir. Para sua alegria, a escola foi finalmente inaugurada em 2014 e seu filho Igor foi o primeiro aluno matriculado. Hoje, Washington tem 65 anos e fala com amor sobre a escola, que atualmente se chama Colégio Adventista Pernambucano. O IAPE ensina para a eternidade. E eu acredito que essa escola conduz seus alunos para o céu. Parte da oferta desse trimestre será usada para construir a igreja aqui no IAPE, com capacidade de 500 pessoas. Por isso, sejamos liberais! Te amo, Deus.
estudo geral da lição, tá? Quem está responsável por essa lição? A Manu passou aqui. Vai passar o estudo geral. Então vamos ter os apontamentos, né, dos professores, está tudo aí nas unidades. E então pode fazer aí a chamada, né? E aí depois vai ter o estudo geral da lição, tá bom? Pois bem, então, né? O Paulo chegou e aí ele já encontrou com o Fábio e foram lá para tomar água, sei lá. Antônio não está vendo aqui, Antônio não veio, Maria. Cadê Antônio? Antônio não está aqui, Maria não veio também, Maria não está. Antônio está lá, esqueci a casa dela aqui. Maria, cadê Maria? Não está aí. Naildes também, eu acho que é na sala das crianças lá, ela sempre vai para a sala das crianças. Bom, então essa aqui é a casa das visitas, então quando vier visitar você quer vir para cá. Vamos fazer os apontamentos. Camila, Antônio, tá? Rosana. Falei errado não? Eu errei o nome? Não. Acertei, né? Porque às vezes eu dá um chilique aqui no meu cérebro e eu esqueço tudo. Sério, é verdade. O Fábio está aí. Só não está você, viu, Antônio? Você e o Fábio aqui presente. E o Paulo ali que chegou lá. Maria está doente, Antônio? Tá. Então vamos aos apontamentos hoje, tá? A Vânia não veio, o Anderson também não. O Sandro, desde semana passada o Sandro não veio, né? Então vamos fazer os apontamentos. Tem que ligar para o Sandro. Ele viajou para Recife, né? O Sandro viajou. O Fábio tinha falado que ia viajar para Recife, tá certo? Agora perguntar. Então vamos ao apontamento da semana. Número de alunos presentes, sou eu, você, o Nicolás, só para. Quantos estudaram diariamente a Bíblia e a lição? Sejam bem-vindas, moças bonitas. Lindas filhas do Senhor. Hoje em dia você não pode mais falar assim, sabia? Se tiver gente lá fora, sabia? Que agora se você falar para uma mulher assim, você é linda, você pode receber processo, sabia? Que é encarado como se fosse assédio. Meu Deus do céu, como é que vai esse mundo, né? Está ficando cada vez mais chato, né? Você não pode falar que a pessoa é bonita porque é sério. Você não pode conversar com uma pessoa que já é sério. Daqui a pouquinho você não pode falar o quatro olhos, que também já é sério. Você está falando da vista do irmão, né? Porque antigamente a gente cresceu nos anos 70, 80. Então a gente falou, negão, não era considerado racismo, entendeu? Era amigo da gente. Lobisomem, beisola, ninguém se importava, porque só que hoje em dia se coloca um apelido na pessoa, falar para a criança, isso é hoje. Ficou tão chato a sociedade hoje em dia, não é? Ficou tão chato. Está ficando uma sociedade de gente fresca mesmo, desculpa aí falar, mas né? É uma sociedade de gente fresca, é verdade? Você não pode falar, 48, negão, meu apelido era beiçudo e lobisomem, né? Lobisomem! Eu achava legal, eu sou lobisomem, pá. Hoje em dia você fala, não, te apaguei no mundo. Quantos estudaram diariamente a Bíblia e a lição? Pode levantar aí. Quantos participaram de um pequeno grupo nessa semana? Pequeno grupo. Tem mais semana? Quer pequeno grupo? Eu fui. Só um. Quantos deram algum estudo bíblico nessa semana? Ou falou de Jesus para alguém? Você, meu Deus, isso do Bíblia, você falou de Jesus, né? Falou alguma
coisa de relacionamento a Jesus e tal. Aí vem que quantos realizaram alguma outra atividade missionária, utilizando o seu talento, caso vocês cantaram, contato de distribuição de materiais missionários, ações de solidariedade, etc. Qualquer coisa. Eu dei um grão de arroz, eu dei um prato de comida, né? Eu paguei um almoço para alguém, né? Eu dei uma camisa. Então acho que está indo bem, não está tão mal assim, né? Está indo mais ou menos, está indo fluido. Bom, gente, a lição dessa semana vocês gostaram? Aí vai ter geral, né? Não sabia dessa. Não, irmão, cancelou. Cancelou geral? Vai ser. Vai ser assim mesmo, né? Se vocês, quando forem participar, vocês podem falar bem alto, tá? Porque você está gravando aqui para o Conectado 7. Vocês sabem que o Conectado 7 é um programa que tem na internet, no meu canal na internet. Eu gravo todo sábado aqui na igreja e todo dia tem notícia lá. Faço notícias do dia, todo dia. Aí mando para meus amigos e tal, e tá no YouTube. E tem mensagem bíblica, e tem curso do Apocalipse, e tem curso do Daniel, tem curso de tudo. Então não vai ter desculpa o pessoal falar, eu não sabia, porque não estava nem na internet, não vai ter desculpa não. Se for por causa do Conectado 7, todo mundo vai ser evangelizado, né? Eu tenho duas amigas, que uma está nos Estados Unidos e a outra está no Afeganistão, que assistem o Conectado 7 todos os dias. Estão recebendo a mensagem de Deus. As duas são soldados americanos, soldados do exército americano. Estão recebendo isso. Minha filha está lá em Vancouver, no Canadá, ela, o marido dela e os amigos dela da igreja, lá do povo lá, que ela conhece, ela manda conectar no 7. Então, às vezes, só tem ali 817 seguidores, mas tem algumas pessoas que estão assistindo, né? Não está ainda monetizado, tá? 2.000 e tantos vídeos para monetizar, só estamos com 1.000 e tantos vídeos para monetizar. Mas assim que se for monetizado, né, vai chegar até o Alexandre Moraes. Aí o Alexandre Moraes fala, eu não quero esse vídeo aqui, vamos cortar a conta. Xandão. Então, essa semana nós vimos uma provou para nós, né, que Deus luta por nós, né? Que nós temos um Deus que é conhecido no Antigo Testamento como o Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército. Nós vimos ele se apresentando para Josué semana passada, né? Ele apresentou-se como quem? Como o príncipe do exército do Senhor. Então Deus é um Deus de guerra, tá? E por isso que nós temos que ter o nosso quarto de guerra, né? Porque nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, numa guerra entre o bem e o mal. Isso começou lá do céu, não começou aqui com Adão e Eva, né? Começou no céu. E nós não podemos esquecer que nós estamos em guerra. Às vezes nós pecamos e fazemos a vontade do exército inimigo quando esquecemos disso, quando nos esquecemos que estamos em guerra. E geralmente nós pecamos por causa disso, porque nós esquecemos que estamos em guerra, né? E a guerra é pela nossa alma, pela nossa mente, pela nossa vontade, né? Pela nossa santidade, pela nossa espiritualidade, para a nossa salvação, para nos impedir da nossa salvação, para irmos para o céu. Então, enquanto a gente vive aqui, porque o Satanás, é o seguinte, quando a gente fala Satanás, quer dizer, o adversário, o inimigo do nosso inimigo, ele quer que nós nos esqueçamos disso. Ah, tá tudo bem, tá tudo ok. Bom, ajuda nós aí, por favor. Nós nos esquecemos que Satanás, ele está fazendo de tudo para nos fazer esquecer que nós somos soldados do exército do Senhor. Quem já foi desbravador aqui? Ou é desbravador? Foi desbravador ou é desbravador? O que a gente aprende nos desbravadores? Que nós somos quem? Lá no... Ela aprendeu até marchar. O desbravador não aprendeu a marchar? E nós somos soldados de Cristo. Não é isso que a gente aprende nos desbravadores? Por que esquecemos? Porque nós desviamos isso aqui, ó. Quando a gente deixa de estudar a lição de escola sabatina, quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de orar e quando a gente deixa de falar de Jesus para as pessoas, a gente esquece que a gente está num exército que é um soldado.
Eu acho que eu sou capitão no exército. Brincadeira, capitão é só Jesus, né? Ele deve ter outros capitães dele por aqui também, né? Me ajuda aí. E quando nós esquecemos que estamos numa guerra, também nós esquecemos que nós somos o quê? Embaixadores de Deus, ou seja, representantes de Deus nesse mundo e nessa guerra. E aí, quando nós nos esquecemos disso, nós estamos propensos a quê? A pecar, a fazer tudo de errado, inclusive nos auto-sabotar. Quantos ganha um embaixador? Um embaixador, ele deve ganhar mais de 50 mil reais. E eu acho que embaixador, com certeza, ele deve ganhar o mesmo nível do juiz do Supremo Tribunal, né? Mais ou menos o mesmo nível do juiz do Supremo Tribunal, porque senão ninguém aceitaria levar toda a sua família para um outro país para representar seu país, né? Então, ganha bem. Ele deve ter cartão corporativo também. Cartão corporativo. Ele representa todos os interesses do país dele naquele país onde ele está lá representando o país. Todos os interesses comerciais, políticos, sociais, etc. Né? Também representar pelo povo e pelo presidente da República. O território que está ali, então, ali é o país dele. Aquele território lá, o outro, mesmo estando em outro país, aquele território não pode ser invadido pela polícia do país, porque só pode agir naquele onde ele está a polícia do país dele. A guarda dele, tudo, a segurança dele é tudo fornecido. No caso do Brasil, o exército brasileiro, agentes brasileiros. Eu gostaria de ser embaixador, você gostaria? Ganha bem, né? Imagina se mandasse o Ivaldo para ser embaixador dos Estados Unidos. É o melhor lugar, né, para ser embaixador dos Estados Unidos. Eu vivi nos Estados Unidos 2 anos e 7 meses lá. Eu sei que lá é o melhor lugar. Porque eu vivi bem lá. Lá você vive muito bem. Né? Nos Estados Unidos é muito bem. E lá tem uma característica muito interessante nos Estados Unidos. Eles respondem eles falam sobre liberdade. Então lá nos Estados Unidos tem liberdade. Liberdade de investimento. Você pode aplicar seu dinheiro onde você quiser, fazer o que você quiser com seu dinheiro. Entendeu? Você pode comprar mercadoria que você quiser nos mercados, tem de tudo até. Você sabia que lá tem até revólver, até metralhadora, se você quiser comprar lá no mercado? No mercado se vende revólver, metralhadora, se vende remédio aqui. Você chega lá com a sua documentação, você só preenche uma ficha. Eu morei no New Jersey, The Garden State, está no Jardim. Você só preenche uma ficha assim. Sério, Paulo? Você pensa que você ia responder psicologicamente? Nada, mentira. Você preenche uma ficha, você compra a arma que você viu lá, eu quero aquela ali, e compra a munição também. Você sai dali municiado e armado. Nova Jersey é assim. Entendeu? A arma que você quiser comprar. Tem uma bazuca lá. Você gostou da bazuca, você tem dinheiro para comprar a bazuca, é mais caro. Entendeu? No Nova Jersey, que eu morei, e em Miami também, lá em Flórida. Nova Jersey também, Nova Jersey você pode comprar. Tem alguns estados que tem pena de morte, tem outros estados que não, tá? Tem um estado lá que tem acho que é o único estado, não sei se eu acho que é Montana, que você só pode pegar no máximo 48 anos de prisão. Agora tem estado lá que tem pena de morte, gente. O cara matou, todo comprovado que matou, ele vai responder na cadeira leve, não há pena de morte. E tem estado que tem prisão perpétua, não tem pena de morte, tem prisão perpétua. A máxima lá é prisão perpétua, tem crime de ontem, prisão perpétua. E agora Deus estava adentrando, fazendo que o seu povo adentrasse para tomar conta da onde? Da terra dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus, dos cananitas, né? Interessante que foi descoberto, os arqueólogos modernos descobriram, né? Aquelas plaquinhas cuneiformes escritas, né? Que o povo dos cananitas da época lá de Josué mandaram cartas para o faraó do Egito, para que o faraó, que era o exército mais poderoso da terra, é que nem os Estados Unidos hoje em dia, né? O exército lá faraó, era Egito, que mandassem guerreiros para ajudar aquelas cidades a se protegerem contra os rabirus. Quem eram os rabirus? Os judeus, os hebreus, né? Que são hebreus. Os israelitas estavam invadindo a terra.
Foi encontrado esses documentos aí, os arqueólogos, aí eles traduzem os Abirus, as tropas, mandasse tropas egípcias para proteger a cidade contra a invasão dos Abirus, dos hebreus. E agora Deus estava ordenando que seu povo destruísse aquela cidade dos cananeus. Por que Deus queria que destruísse os cananeus? A pergunta é essa, da lição dessa semana, né? E aí está baseado aqui em Josué 10:42, onde diz: e de uma vez tomou Josué todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Por que Deus queria destruir todas aquelas terras, aquelas cidades? A lição de Jó, Deus já tinha dado todas as oportunidades para ele. Quanto tempo que demorou? Só o povo ficou no deserto foi 40 anos. Então, Deus dando chance para eles, né? Por exemplo, Deus ele destrói assim. Deus é o povo dele, então eu vou destruir todo mundo, porque não, Deus ele dá chance para todo mundo, quer salvar todo mundo. Eles tiveram chance, tiveram oportunidade, mas aí chegou num ponto que eles não tinha mais como. Por exemplo, tem momentos que Deus fala assim: para destruir tudo, não ficar nada. Aí tem outros momentos que Deus fala: não, pode a ouro, a prata, os animais, pode poupar. Então assim, a gente não consegue entender por que Deus destruiu o povo, mandar matar. Daí o cara até assim: Deus é muito ruim, né? Tirando, Por que o Deus do Antigo Testamento mandou destruir pessoas e o Deus do Novo Testamento veio para morrer pelas pessoas? Pela misericórdia. O mesmo Deus que mandou destruir no Antigo Testamento, agora ele vem no Novo Testamento oferecendo misericórdia para a humanidade. Sabe responder isso aí, Paulo? Faz a pergunta aí. Por que o Deus do Antigo Testamento que mandou destruir os cananeus, os fariseus, os heveus, os ebusitas, os hititas, todos os cananeus, agora no Novo Testamento ele vem para morrer por todas as pessoas, inclusive pelos que estavam lá ainda, que eram gentios, que eram estrangeiros, eram os... perdão. Esse é um plano que dá feito desde o céu, lá no céu, porque eles são o plano da salvação. Se o homem falhasse, se todas as tentativas já tinha tem uma providência, e a única providência seria através de remissão de sangue, pactos, na via outra forma. E normalmente, por exemplo, se você fosse um construtor de relógio, se você só você pode consertar. Você construísse. Ou pode destruir também, se você acha que tem mais coisa. Como se destrói o relógio, você conserta. Deus fez o homem poderia consertar aquilo que ele fez, porque ele foi o Criador. Ele é o Criador. Você sabe o Deus lá que mandou fazer a arca? Ele destruiu toda a humanidade antes do dilúvio, não foi? Só salvou aquelas 8 pessoas que estavam na arca, só as 8 pessoas da família de Noé, não foi? E todos os demais foram destruídos, não foi? Por que Deus é assim? Pode falar. Não havia mais cura para aquele povo, né? Não havia mais cura, né? Eles sacrificavam crianças, eles estupravam as meninas, as mulheres, não precisava nem chegar à idade adulta, as meninas eram estupradas lá na infância, as meninas eram estupradas na infância pelos homens, né? Os homens também se auto-estupravam, não é só menina, meninos também, mandavam queimar para oferecer aos deuses deles. Eles sabiam que os deuses deles eram o quê? Demônios, né? Todos aqueles deuses eram demônios que vieram com Lúcifer lá. Tinha aqueles inaquins, aqueles gigantes, que também eram demônios em forma humana.
e faziam atrocidades. Não havia mais o que? Misericórdia, porque eles não agiam com misericórdia em relação a outros seres humanos. Aquelas cidades já tinham, segundo Ellen White, no Patriarcas e Profetas, aquelas cidades e seus povos já tinham ultrapassado a medida da misericórdia divina, assim como o povo antediluviano também. Então eles ultrapassaram o cálice da misericórdia, sabe? Por isso que Deus mandou o povo israelita destrua todos eles e tome posse da cidade e tudo que eles têm, né? Mas é para destruir. Então na ordem de Deus já sabia que não tinha mais jeito. E eles já tinham ouvido falar de tudo que os rabinos, os hebreus, tinham acontecido com eles lá no Egito. A passagem deles pelo Mar Vermelho, a misericórdia que Deus ofereceu também para eles através de Raabe. Raabe, quando soube que eles viram, o que Raabe fez? Raabe e sua família aceitaram a Deus, aceitaram e viram que Deus é o Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, né? No caso dos Rubem, como que é? Aquele povo que se fingiu de distante, não é o nome dele? Rubenitas, alguma coisa. Eu não lembro o nome dele. Eles enganaram. Não é que eles enganaram, eles foram espertos, porque eles sabiam que eles tinham condições, né, de enfrentar o Deus de Israel. Porque eles sabiam que Israel era. Então, como os sábios deles falaram, os anciões, né? Vamos usar uma estratégia para eles não se perder. Então eles fizeram toda aquela façanha lá, o povo, Josué e seus príncipes não consultaram a Deus, fizeram uma promessa para eles que iriam protegê-los, né? Que iriam cuidar deles, que iriam destruir eles. E aí quando eles descobriram toda a artimanha deles, eles ficaram agora como servos, né, para pegar água, para pegar lenha, para ajudar eles, né? O povo de Israel, houve um juramento, aí eles podiam passar sobre o juramento, então eles foram espertos. Eu faria a mesma coisa, se fosse Cuiabá, de repente os hebreus vinham atacar Cuiabá, dá um jeito lá de ser esperto. Era o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Que era um Deus mau. Não. Aí foi vendido que era um não. Era o mesmo Deus. Por exemplo, no caso Deus criou o ser humano livre. Livre. Por exemplo, a Abi, ela viu a notícia, não sabia, agora o que eu vou fazer? Eu vou aceitar esse Deus. Então, assim, Deus ele deixa o filho livre para escolher quem que ele ser. Deus ele não é um Deus tirar, Deus é mal, é o mesmo Deus. O que a Bíblia fala? Deus amou o mundo. E que ele amou o mundo, qual foi a expressão de amor? Enviar Jesus. Então era o mesmo. Agora o povo que tinha um coração bom. Aquele que acertou, o que aconteceu? Foi salvo. Raabe, sua família foi salva. Noé, sua família foi salva. Vocês agora visualizando, segunda lição aqui, porque a lição do estudo passado para a gente colocar isso no presente, né? Já ela faz parte da ancestralidade e da genealogia de Cristo, né? Raabe Raabe com uma ex, o quê? Prostituta. Foi uma menina que foi estuprada desde criança, né? Foi estuprada e se tornou prostituta. Tem muitas pessoas assim que hoje são prostitutos e prostitutas, e muitos que são homossexuais, homossexualismo, porque foram estuprados quando eram meninos. Trauma de infância. Eu conheci amigos, né, que foram estuprados, aquela brincadeira de mau gosto que chama troca-troca, estupro, e, geralmente o menino mais velho, né, que estupra as crianças, e aí esses meninos crescem e se tornam homossexuais. Tá? E muitas meninas hoje está acontecendo isso nas escolas também, e os meninos também nas escolas hoje em dia. Não penso que é diferente nos dias de hoje, não. Então, esses estupros que é na pré-adolescência ou na infância, isso vai reverter na fase adulta. Vai acontecer esses problemas na fase adulta, né? Então Deus está observando tudo isso, Deus sabe tudo isso que está acontecendo. E quando Deus fala para destruir a sociedade, porque está... Imagina, Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, não foi? A gente sabe por quê, né? Por causa disso também. O mundo está se tornando parecido ou não com Sodoma e Gomorra. Todo ano nós temos aquela negócio lá da parada LGBT, né? Orgulho de ser viado. Eu sou gay, né? Gosto de orgulho de gay. Agora vamos falar abertamente, orgulho de ser viado, né? É a parada gay. Aí eles fazem toda aquela papagaiada lá. Na última eles colocaram Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo também era viado, não sei, um monte de coisa, um monte de atrocidade, de heresia. Aí Deus fica vendo tudo isso aí. E a maldade também, porque aquilo lá vem com
também um temperamento ruim, né? Dentro de mal. Aí quando fala, eu sou cristão, cara, os caras se olham com você com olho de ódio. É só você falar, eu sou adventista, eu sou cristão. Você fala isso com um piado pra você ver. Eles já vêm com 7 pedras pra você. Não, peraí. Não é assim. Eu não condeno você porque você é homossexual, não, meu irmão. Você é meu irmão, você tem que justificar pra ele, não. Nós temos que ter muito cuidado. Saber lidar com eles. Comunidade, É. Então a gente tem que conseguir os fatos sexuais como Deus restaurou. Restaurou. Com certeza. Então a gente tem que cuidar da vontade. Como é que você vai tratar? Você tem que mostrar para ele, se ele perguntar, né? Você não vai também querer dar um enxerido que, isso aqui eu não concordo. Você tem que mostrar, ó, tá na Bíblia, sim, acontece assim. Tem esses textos bíblicos também no Novo Testamento que fala isso. Mas por quê? Apocalipse, né? Fala que os bêbados também, falam dos mentirosos, falam dos idólatras, né? Que adora dinheiro. Cara, ele é cristão, é crente, né? Mas ele fala do mercado financeiro, de dinheiro, carne, de uma ação de luxo, não sei o quê. Adorador de mamão, adorador de dinheiro. Tem cristão aí que é adorador de dinheiro. E tem cristão que adora Satanás. Porque além de ser cristão, também é maçom. No grau 33 a maçonaria, eles adoram quem? O bode. Quem que é o bode? Satanás. Cristão maçom. Eu já conheci até pastores que eram maçons também, além de ser pastor da igreja. Será que eu não sabia que no grau 33 é a adoração suprema? Cada grau é a adoração de um Deus antigo, né? Aí quando chega no grau 33 é a adoração do próprio Lúcifer. O olho que tudo vê, o olho que tudo vê deles lá, o olho lá, é Lúcifer, não é Deus. Não é Jesus, não é Deus, é Lúcifer. Tá? Então veja só, é adoração, quem que você realmente adora? Por isso Jesus falou, você não pode seguir a Deus, né? E a mamão, você não pode seguir a Deus e um outro Deus. Ou você é fiel a um, ou você, né? Não há dois deuses, é um Deus só, criador do céu, da terra, do mar, tudo neles há, é só um, né? Então, essa mesma fala de misericórdia, Deus falou para aqueles povos lá, que os israelitas tinham ordem divina de destruí-los. E quem que estava à frente daquela destruição? O próprio Deus, o próprio Senhor, o Senhor dos exércitos, o príncipe do exército do Senhor, que é o próprio Cristo, que depois viria para morrer pela humanidade. E também ele morreu por esses que foram mortos no Antigo Testamento, sabia? Que a morte de Cristo é para pessoas do passado, do presente e do futuro. A morte de Cristo na cruz é por todos esses. Então, na verdade, Deus queria o quê? Fazer uma sociedade, agora criar uma nação. Uma nação, que é o povo de Israel, que seria representante do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e dos ensinamentos de Deus para todas as demais outras nações. Então essa nação tinha que ser separada, especial, diferente. Não é a mesma coisa que Deus está fazendo com o povo adventista hoje em dia. Deus quer que a igreja adventista, o povo cristão hoje, seja o representante dele aqui na terra. Então tem que ser um povo que é santificado, um povo diferenciado, um povo inteligente, um povo que investe no conhecimento da palavra de Deus, um povo que se separa das coisas ruins desse mundo. Tem coisas ruins nesse mundo, não tem? Por exemplo, você comer mortadela. Você sabe que mortadela ela endurece a sua aqui o enfermeiro aqui sabe, embota a mente e também endurece a sua artéria. Você sabia também que o queijo, aquele queijo, como é que fala? Que o pessoal usa na pizza, o mussarela, também endurece as suas artérias, mussarela. Você sabe que a margarina também endurece as suas artérias? Margarina. Deus quer que o povo dele seja um povo diferenciado até na área da saúde. Então, um povo certificado, diferenciado, especial. Né? Porque é um povo que preserva a vida. E ensinar para o mundo isso aí. Outra coisa. Por que Deus fala que a gente deve comer carne de porco? A carne de porco, por que ele fala? O povo meu não pode comer carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco não é alimento e traz doença para si próprio. Contamina você, trazendo doença.
Então aquele povo de Israel que estava entrando na terra prometida tinha que passar todos os ensinamentos para que fosse representante de Deus, o povo santo. Ele fala, sempre diante de uma batalha, o que Deus falava para Josué e os guerreiros? Purificai, santificai. O que é purificar e santificar? Tomar banho, orar a Deus, jejuar. Jejuar. Quantos nós estamos jejuando hoje em dia? Eu estou gordinho, né? Não fico um dia sem comer. A santificação, né? A gente tem que jejuar. A gente não jejua. E aí a gente quer resistir quando tem a tentação, né? O processo de operar com Deus, mesmo que o Deus da paz, o santifica mente, corpo e alma. Integral. Aí mesmo Jesus fala que ele começou a obra que cabe ao homem. Cabe ao homem que fala em pouquíssimo, que é videira, Jesus é videira. Nós temos que permanecer assim, perseverar e estar na casa de Deus. Todas as transformações e a santificação, lá na Tessalonicenses 5, 20, fala que mesmo Deus vai fazer força e santifica. Agora, o tempo dele, você precisa permanecer ligado à videira. Agora, o que diz aqui a lição de domingo? Se vocês prestarem atenção, é no segundo parágrafo da lição de domingo, sobre os cananeus. Terceiro parágrafo, tá? Diz assim, ó. Olha como não está parecido com os tempos de hoje, presta atenção. A religião cananita se baseava na crença de que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade eram controladas pelas relações sexuais entre deuses e deusas. Assim eles entendiam a atividade sexual das divindades em termos de seu próprio comportamento sexual. E seus rituais religiosos envolviam práticas sexuais que tinham o objetivo de incitar os deuses e deusas a fazer o mesmo. Esse conceito deu origem à chamada prostituição sagrada, na qual homens e mulheres se envolviam em ritos de orgias, tudo isso como parte de suas práticas religiosas. E o que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje? Uma sociedade tremendamente sensual e sexual. Tudo que se fala hoje, tudo que se faz hoje, tem a ver com sexo, vamos fazer sexo. É sexo grupal, é sexo homem com homem, é sexo mulher com mulher, é sexo entre marido e mulher fazendo tipos de sexo que não devia, um lugar que não devia fazer. Então a nossa sociedade hoje está sensualizada. É os mesmos erros do povo cananita que Deus mandou destruir. Então nós estamos chegando a um nível de abominações que a gente vai ultrapassar o cálice da misericórdia divina. E aí Deus vai destruir essa sociedade, vai destruir esse mundo como destruiu os cananitas, como destruiu o povo ali do Líbano. O respeito deixou para lá. Hoje quantos casais hoje em dia, antes de fazer o ato sexual, caem em oração? Primeiro, ajoelha na cama antes de fazer o ato sexual. E ajoelha, fala, Senhor, esteja conosco aqui na nossa relação sexual. Quantos casais fazem isso hoje em dia, gente? Difícil. Hoje, o homem para fazer sexo com a mulher, ele primeiro vai ver filmes pornográficos. Quer dizer, entrou Satanás na relação, não é mais uma relação pura. Então está igualzinho aquela sociedade, parecendo, chegando lá. Orar antes. Colocar Deus na relação, né? Até na relação íntima. Exatamente. Colocar Deus na relação íntima. No casamento, para persistir, para perdurar, você tem que colocar Deus até na relação íntima. Fazendo a presença do Senhor. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Ele está vendo tudo, Ele está ouvindo tudo, está notando tudo. Então eu tenho que falar, Senhor, abençoa a minha relação com minha esposa, meu esposo. Já pensou se aquele me arrependesse? E eles se arrependeriam. O que ia acontecer? Eles iam se tornar povo de Deus também. Deus ia aceitá-los. Lá em Nínive, né? Nínive. O que aconteceu? Deus falou assim, vai lá e manda uma mensagem. O Jonas. Jonas. Aí
Se fosse esse povo lá, que Deus mandou expulsar, se tivesse aceitado, eles estariam salvos. Estariam salvos. Ficariam ali, se converteriam, né? Passaria todo o processo. Processo de educação, né? Ia fazer os rituais do povo de Israel lá no santuário. Então eles se tornariam o povo de Deus, né? Povo de Deus. Nós não nos tornamos, eu não sou judeu, você também não é, mas não me tornei povo de Deus. Você não é povo de Deus? Você não é povo de Deus? Que bênção que seria a nação que eles moram. Porque agora não tem mais judeu, nem gentio, não tem mais grego, nem cuiabano, nem guarda-grandense, nem italiano. Fomos adotados, né? Adotados na família dele. Veio para os filhos rejeitaram, nós passamos a ser, Deus nos deu a oportunidade de ser adotados. Somos filhos dele. Em Cristo Jesus. Então hoje, nós temos divulgado, por exemplo, como a gente faz esse trabalho aqui, no centro da isso para o seu lado, para o seu lado. Então, ali, por exemplo, a gente vê em várias regiões, várias pessoas, que é uma coisa muito interessante, você não está falando muito de você está falando ali de Cristo. Cristo, a palavra de Deus. Você vai estar lendo a Bíblia, a Bíblia vai se revelando. Não precisa você falar muita coisa, entendeu? A Bíblia se revela, ela se auto-revela a pessoa de Jesus Cristo e como ele viveu. Deus tinha todo o direito de fazer o que ele quisesse com aquele povo, porque Deus era o juiz supremo. Então cada povo, cada cidade daquela, ele estava julgando. Olha, chegou, né? Eu tenho certeza que muitos daqueles que estão naquela cidade, alguns se converteram, eles se tornaram e pediram para ficar, aqueles que sobreviveram das batalhas também, para o soldado preso, né? O soldado acabou se transformando em povo de Deus também. Tanto é que o povo de Deus se tornou uma mistura de montes de pessoas dali também, né? Foram se convertendo, alguns se converteram, se tornaram, muitos, né? A gente fala alguns, é uma palavra portuguesa, né? Mas muitos se converteram. Muitos se converteram. Então, Deus ele não foi, mandou destruir todo mundo, assim, para destruir. Mas se a pessoa falar, peraí, no meio da batalha, será que vai aparecer soldado? Peraí, eu estou aqui meio que forçado, né? Nesse gesto aqui. Não dá para eu ficar junto com vocês aí, e aparecer aqui e ficar do seu lado. Teve alguns, né, que fizeram isso. Até você veio um relato da história bíblica, teve muitos que fizeram isso aí, se converteram, né? Raabe é um exemplo, né? Esqueci o nome, Rubenitas, também se tornaram o povo de Deus depois com o tempo, né? Gibeonitas. Aquele que voltou para a terra dela lá. Ruth é um exemplo, né? Eu quero servir o seu Deus. Quando ela conheceu, através de Noemi, através do esposo de Noemi, dos filhos de Noemi, quem era o Deus de Israel, a Ruth se converteu. Porque era moabita, era adoradora de Quemos, que era um Deus que a criança era colocada na chapa quente, né? Chapa quente. A criança era sacrificada na gramadeira, o bebê era colocado para os moabitas. Ela era dessa religião e de repente ela se converteu ao Deus Yahvé, ao Deus de Israel. Todos que se tornassem, os gregos que vieram visitar Jesus, lembra que vieram os gregos lá da Grécia que adoravam aqueles deuses, do panteão de Deus lá do Olimpo? Os gregos vieram na época de Jesus para ter com Jesus, para conversar com os deuses, porque acreditou em Jesus, acreditou no Deus de Israel. A rainha de Sabão, a rainha de Sabá, né? A rainha lá, a Sulamita, lembra da Sulamita? A Sulamita veio lá da África, né? Daquela parte baixa ali, do Sudão, né? Sudão, hoje a Etiópia também está tudo misturado na região lá, e veio e se converteu ao Deus de Salomão, não foi? E é a Sulamita, né? O quem? É o Filipe, o título. Eu quero aprender aqui, você não está entendendo, não. Então explica para mim, o que está faltando? A água está aqui, ó. A gente precisa da misericórdia de Deus, está achando para todos. Para todos. Agora ele é livre para escolher. Aquele Naamã, lembra do Naamã? Que era capitão da guarda lá da Síria, que foi curado da lepra. Naamã chegou e falou para Eliseu, eu sou de Deus agora, eu sou de Jeová, eu sou de Yahvé. Mas você pode falar com Deus, porque quando eu tiver que me apresentar como meu rei,
diante lá do Deus, da tradição dele lá, que Deus me perdoe e tal, Eliseu falou, não, tudo bem, tá ok, mas você está lá, você vai ter que caminhar. Você é leão, romano, né? Jesus falou assim, nem povo nação de Israel, é igual, é do centurião, né? A mulher da Ciro Fenícia, né? E a filha dela estava endemoniada, doente e tal. Então, Deus, ele está de braços abertos para todo mundo. Se de repente uma pessoa aqui, eu faço prostituição zero, mas se converter, ela fala, não, peraí, o Deus dos adventistas, eu conheci um irmão adventista que falava assim, e ele chegar e se prostituir no zero, né? E ele chegar e eu quero estudo bíblico, entendeu? De repente ele muda completamente, se torna um excelente cristão. O cara que era espírita do terreiro de Macumba, então só tem mais 5 minutos de realizar, só tem mais 5 minutos, entendeu? Então Deus é o mesmo Deus que ele estendeu a misericórdia para o povo no Antigo Testamento, é o Deus que estende a misericórdia para o povo de hoje também. De hoje também. Né? Por que Jesus voltou ainda? Por que Jesus voltou ainda? Porque tem muita gente que quer alcançar lá. Tem muita gente interessada lá. E que a gente não sabe que está interessada. Então por isso que a gente tem que fazer propaganda do que nós temos, para que eles saibam que nós temos o ensinamento que eles querem. Os embaixadores, os representantes. Nós temos que falar mais. Até colocar camiseta, adventista, eu sou adventista, tem uma mensagem para você. Entendeu? Ontem nós fomos lá na arena. Se posicionar. Ontem teve um show. Ontem foi lá na arena entregar água, entregar o grande conflito. A gente acha, por exemplo, o preconceito. Eu fui lá pro show do... Como é que é o nome? Guns N' Roses. O show do Guns N' Roses. Mas você foi fazer o que lá? Eu fui levar o grande conflito pro povo. Teve isso que foi. Eu fui cantar lá e orar com o povo. Isso aqui é uma oração. E dar um grande conflito para cada um deles que estava entrando lá para ser o show do Guns N' Roses. Entendeu? É a maneira de ser assim. Tinha um show do Kiss lá em São Paulo, há 20 e tantos anos atrás. O Kiss veio em São Paulo. E aí o pessoal da Colégio Adventista, do IAE, eu estava no IAE na época, estando no Colégio Adventista lá, do IAE. Nós fomos no show do Kiss. Todo mundo com a camisa do IAE, com revistas, Caminho para Cristo, né? E o pessoal na hora que ia entrando pro show, disse, quer uma oração? Estou dando esse livro aqui e tal. Cara, o que nós distribuímos do Caminho para Cristo no show do Kiss foi terrível. E fizemos oração para o pessoal que estava entrando pro show. Foi testemunhar. Os jovens lá do IAE fizeram isso. Então nós podemos fazer isso também. Não está impedido de fazer. Mas tem que ser arriscado, né? Bom, obrigado por vocês. Então vamos orar. Vou pedir para você orar. Amém. Semana que vem vai ser o inimigo interno. Tá? Não vai ter fugir da panela. Comissão? Não acho que você não. Tem. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. A lição é uma forma poderosa que Deus usa para falar conosco, né? Você estuda a Bíblia, né? A Bíblia leva você a estudar a lição e assim vai indo, tá? Então não deixe de estudar a sua lição, pai. Você vê como que é? Já começa as crianças, os bebezinhos, vai indo, passando pela fase, né? Cada fase da vida. E como que Deus é maravilhoso. Isso foi preparado por Deus, amigos. Deus que inspirou pessoas a escrever a lição da escola sabatina. Então agradeço os irmãos pela presença. No próximo sábado, né? Vocês estarão aqui para mais um estudo, né? Então,
todo dia, né, é como o pão de cada dia, é como o maná, todo dia cai, né? Então a lição é dessa forma. Você não estuda toda hora uma vez só, né? Todo dia tem a lição. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, Thaís? Aí vem sábado de novo, vai indo até de voltar. É assim mesmo, né? Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Essa música tem que cantar em pé. Eu gosto de estar em pé. Quando eu dormir, né, Estela? Quando eu dormir, vamos cantar aqui. Vamos louvar a Deus, né? A Ele toda a glória, toda a honra, né? E nosso sábado seja um sábado diferente, né? Seja um sábado mais, né, relacionamento íntimo. Jesus fala assim: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. E assim que nós colocamos nesta manhã, toda adoração seja dada a Ele, toda a glória, porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso Salvador. Todas as coisas.
Vai ser surreal, amigos. Vou convidar o Pinheiro para fazer a oração para nós. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te adoramos nessa manhã de sábado. Sábado esse que o Senhor criou para que nós pudéssemos nos reunir contigo. Obrigado a Deus por essas mensagens maravilhosas que nos trouxe através da ação, onde vimos um Deus forte, um Deus capaz de nos socorrer nas tribulações, nas provações. Nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos por isso. Permaneça conosco nesse sábado, no restante de sábado, nós possamos ter momentos maravilhosos